Vamos fazer uma oração para que o Senhor venha falar conosco em nome de Jesus nesta tarde. Senhor querido Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, e aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Senhor Jesus querido, Senhor Jesus maravilhoso, venha, Senhor, falar conosco, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, que não seja eu, meu Deus, nem os meus argumentos, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, falando, meu Deus, conosco, Senhor, falando em nossas vidas, em nossos corações, Senhor, aqui nesta tarde. Senhor, meu Deus, fala, Senhor, com Teu poder, fala, Senhor, através da Tua palavra, fala, Senhor, eis-nos aqui para ouvirmos, Senhor, a Tua voz, eis-nos aqui, Senhor, venha tocar-nos pelo poder da Tua palavra, e venha confirmar sobre nós, Senhor, a Tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, na certeza da Tua resposta, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Aquele aplauso bem forte que louva o Senhor. Graças a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 17, em nome de Jesus Cristo. Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 17, em nome de Jesus. Enquanto isso, canta assim comigo: fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao Teu mandar. Bonito, tá bonito, graças a Deus. Êxodo capítulo de número 13, versículo de número 17, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco hoje sobre a direção de Deus na vida do homem. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Diga assim bem forte comigo: Senhor Jesus, fala comigo, estou aqui para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve.
amém. Pode desocupar suas mãos, tome o seu assento e dê um forte aplauso que louva e exalta e adora o santo nome do Senhor. Isso com muita alegria no teu coração, porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Graças a Deus. Eu quero falar um pouco sobre a direção de Deus na vida do homem. A diferença daquele que está direcionado por Deus e daquele que está direcionado pela sua própria vontade e pelo seu próprio coração. O que é direção? Direção é rumo, norteamento, indicação de trajetória, o lado para onde alguém se dirige ou é dirigido. Hoje em dia nós temos um instrumento direcional chamado GPS, o qual você coloca um endereço e o GPS vai te dar a direção para você chegar ao determinado lugar aonde você o programou para o levar. Então é um instrumento de direcionamento. A direção é o rumo, o caminho em que você toma para alcançar determinado objetivo. Existem pessoas que estão na direção da sua própria vida. Nós acabamos de ler um trecho bíblico da palavra do Senhor. Eu creio que muitos já conhecem essa história, em um momento em que Deus vai retirar o povo da terra do Egito, os quais passaram mais de 400 anos escravizados. Agora Deus levanta Moisés como uma espécie de libertador para tirar o povo da terra do Egito e levar eles até um objetivo final determinado, até um objetivo que estava dentro de um propósito: a terra prometida, a terra de Canaã, um lugar onde mana leite e mel. O Senhor tem coisa boa para os seus filhos, o Senhor tem o melhor para o seu povo, o Senhor tem o melhor para a sua igreja. Deus estava direcionando o povo para um lugar bom, Deus estava direcionando o povo para um lugar frutífero, Deus estava direcionando o povo para um lugar de paz, para um lugar de vitória, para um lugar de conquista e para um lugar de muita alegria. Mas para que o povo viesse chegar até no lugar do propósito, até no lugar do projeto, eles tinham que traçar uma rota, eles tinham que traçar um caminho, eles precisavam de uma direção. Diz a palavra do Senhor que Deus vai implantar diante do povo duas colunas, uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Diz a palavra do Senhor que essas colunas, elas serviam para o povo como uma espécie de GPS. Deus estava traçando a rota para o seu povo, Deus estava traçando a direção mais apropriada para o seu povo chegar em segurança até o lugar do seu projeto. Eu quero dizer para você aqui nesta tarde, quando Deus tem um projeto na sua vida, quando Deus tem uma promessa na sua vida e tem algo para ser realizado e implantado na sua vida, Deus vai traçar a rota certa, Deus vai traçar o rumo certo, Deus vai dar a direção certa para que você venha chegar em segurança até o lugar do seu propósito, para que você venha chegar em segurança até o lugar em que Ele determinou que você vai chegar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por isso, o homem e a mulher têm que estar na direção de Deus. Deus estava direcionando o seu povo através daquelas colunas. Deus estava traçando um caminho no meio do deserto. Deus estava dando a direção certa para o seu povo chegar até o objetivo determinado.
Mas infelizmente tem muitas pessoas hoje em dia que tomam a direção da sua própria vida e não deixam Deus os direcionar. Tem muita gente hoje em dia que até conhece o lugar do propósito, até sabe o que o Senhor tem preparado. Tem muita gente hoje em dia que até conhece a sua promessa, mas não quer deixar Deus direcionar a sua vida. E eu quero compartilhar com você aqui nesta tarde a diferença daquele que deixa Deus direcionar a sua vida e daquele que é direcionado por si mesmo. Em primeiro lugar, aquele que é direcionado pela sua própria vontade, aquele que é direcionado pelo seu próprio coração, ele tem a tendência de caminhar por atalhos. Nós vemos na palavra do Senhor, a qual nós lemos, que Deus direcionou o povo não pelo caminho dos filisteus que estava mais perto. Olha que coisa interessante, preste bastante atenção. O caminho dos filisteus, diz a palavra, e se você analisar o lugar geográfico onde fica o Egito e onde fica Israel, você vai perceber que a estrada mais próxima para sair de Cairo até a fronteira de Israel é justamente o que chamamos hoje de a faixa de Gaza, onde estão havendo muitos conflitos, mas que antes pertencia à terra dos filisteus. Era o caminho mais perto, era a lógica humana. É a mesma coisa quando você direciona o GPS para ir a determinado lugar. Ele vai dar 2 ou 3 alternativas, mas sempre ele vai te colocar no caminho mais perto. Mas a palavra do Senhor nos está dizendo que Deus estava na direção do povo, e Deus não os levou pelo caminho que estava mais perto. Mas agora vamos tentar entender por que Deus não está levando o povo pelo caminho que está mais perto. A palavra de Deus, ela nos dá a resposta. Diz o Senhor, diz a palavra, que Deus não os levou pelo caminho dos filisteus, para que o povo, quando veja a guerra, eles não se assustassem, não se amedrontassem e desejassem voltar para o Egito. Olha que coisa linda e que coisa maravilhosa. A lógica humana quer nos levar pelo caminho mais próximo. A lógica humana quer nos levar por atalhos. A lógica humana não quer que nós venhamos passar por etapas. A lógica humana não quer deixar que nós venhamos caminhar por degraus. Mas o Senhor está dizendo aqui nesta tarde, quando Deus está na direção da vida do homem, Ele não permite que o homem pegue atalhos e nem vá pelo caminho mais perto. Sabe por quê? Porque o caminho mais perto pode parecer o correto para a lógica humana, mas no caminho mais perto, ali estavam filisteus. Os filisteus eram homens experientes de guerra, e o povo de Israel ainda não tinham experiência em guerra, ainda não tinham estratégia, não tinham armas suficientes para vencer os filisteus. E Deus sabia que se eles se deparassem no caminho dos filisteus, eles iriam se amedrontar e eles iriam querer voltar para trás. Mas Deus já estava se responsabilizando para que o povo viesse seguir em frente e não desistisse jamais. Eu tenho um recado de Deus para você aqui nesta tarde. Quando Deus está na direção da vida do homem, Ele não vai permitir que você se depare com situações que estejam acima do seu limite. Ele não vai permitir que você se depare com ocasiões, com lutas, com ventos que esteja acima daquilo que você possa suportar. A palavra do Senhor diz: Ele não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, antes com a tentação Ele vos dará o escape para que possais suportar. Isso vai recebendo esta palavra e glorificando ao santo nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor.
Quando o homem está na direção da sua própria vida, ele caminha por atalhos, ele corre perigos, ele toma decisões precipitadas, ele toma decisões pelos seus próprios impulsos, porque o homem, ele quer escolher os caminhos mais fáceis. O homem não quer pular, ele não quer subir degraus, o homem quer pular etapas, mas o Senhor está dizendo: na minha presença ninguém pula etapas. Hoje em dia nós estamos vivendo em um mundo, amados irmãos, que tudo é para ontem. Estamos vivendo em um mundo que todo mundo quer coisa rápida, é fast food, todo mundo quer coisa para ontem, todo mundo quer resposta para ontem, todo mundo quer a bênção para ontem, mas o Senhor está dizendo: Ele não trabalha assim. O nosso Deus, quando Ele te coloca na direção certa, não adianta você querer as coisas para ontem ou para já. Primeiro você tem que passar pelos degraus, primeiro você tem que passar pelas etapas necessárias de amadurecimento para você alcançar aquilo que o Senhor tem para você. Bênção fora do tempo não é bênção, bênção fora do tempo é maldição. Mas o Senhor está dizendo: se você estiver na direção dEle, é Ele que vai se responsabilizar em te colocar nas etapas certas, corretas, para você estar preparado para alcançar a sua vitória. Vai recebendo essa palavra e adorando. Isso, pode adorar e exaltar o santo nome do Senhor. Muitos hoje em dia estão vivendo por impulso, muitos hoje em dia estão vivendo guiados pelo seu próprio coração, mas o Senhor está dizendo nesta tarde, hoje Ele te convida para você passar a andar na direção dEle. Hoje o Senhor te convida para passar a andar no trajeto, na rota que Ele tem para a sua vida. Aquele que está na direção da sua própria vida, em segundo lugar, ele vive somente o presente. O homem que está na direção da sua própria vida, ele não consegue ter visão ampla e nem tampouco a visão espiritual. Olha que coisa tremenda. Deus já sabia o que viria pela frente, tanto no caminho mais perto quanto no caminho mais longo. Deus já sabia o que viria pela frente, e aqueles que estão direcionados por Deus estão vendo as colunas de nuvem e também a coluna de fogo. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Aquelas colunas, elas eram a própria presença de Deus manifestada para direcionar aquele povo. Eu tenho um recado de Deus muito importante para você aqui nessa tarde. Quando Deus está na direção da vida do homem e a sua presença se manifesta, aquele que está na direção dele, ele pode ver, ele pode entender e ele pode sentir. Eu quero dizer para você aqui nesta tarde, preste atenção. O povo que estava sendo guiado por aquelas colunas, eles viam as colunas com seus próprios olhos, eles entendiam o que as colunas estavam fazendo e sabiam exatamente que elas estavam ali para os guiar e estavam ali para os proteger tanto do calor do sol quanto da escuridão da noite. E aquele povo também sentia aquelas colunas, porque de dia eles sentiam a sombra da coluna de nuvem e de noite eles sentiam o calor da coluna de fogo. Eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus está na direção da vida do homem e a sua presença se manifesta, você vai ver o que Deus está fazendo, você vai entender o que Deus está fazendo e você vai sentir o que Deus está fazendo. Isso, vai recebendo e vai glorificando, vai recebendo e vai adorando, vai recebendo e vai glorificando ao Senhor. Deus não é Deus de confusão.
Eu não consigo entender como certas pessoas dizem que estão na direção de Deus, mas não sabem para onde vão, não sabem o porquê das coisas que estão acontecendo, vivem confundidas e nunca têm certeza se é realmente Deus que está falando com elas ou não. Quando você está na direção de Deus, você sabe que é Ele que está falando. Quando você está na direção de Deus, você vê o agir dEle na sua vida. Quando você está na direção dEle, você sente o que Ele está fazendo na sua vida. Por isso, aquela pessoa que não deixa Deus dirigir a sua vida, ele não tem visão aberta, ele tem a sua visão fechada. E um cego, ele não sabe para onde vai. Mas eu creio que nesta tarde o Senhor está abrindo a visão espiritual de muita gente pelo poder desta palavra. É como o profeta Eliseu, quando o seu servo vê aquele grande exército da Síria cercando a cidade de Dotã para pegar somente um homem. O servo levanta pela manhã e fica desesperado, fica aflito, não sabe o que fazer, porque ele vê milhares de soldados cercando a cidade, e ele começa a dizer: ai meu Senhor, o que faremos? Tem muita gente que está vivendo assim hoje em dia, só dizendo: ai meu Deus, ai o que eu vou fazer, ai o que vai ser da minha vida, ai o que vai ser de mim, o que vai ser do amanhã, o que vai ser de hoje à noite, o que vai ser do ano que vem, ai meu Deus, o que vai ser dessa luta, o que vai ser dessa prova. Isso é quem não tem visão espiritual. Mas Eliseu, quando olha para o que o servo está dizendo, ele com muita tranquilidade, ele diz para o servo assim: fica tranquilo, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. Maior é o que está conosco. Oh glória, que lindo! Pode glorificar o santo nome do Senhor. E aí Eliseu faz uma oração para aquele seu servo, e a oração de Eliseu é essa: Senhor, abre os olhos do servo para que ele veja, abre os olhos dele. E quando Eliseu acaba de fazer esta oração, diz a palavra do Senhor que o olho dele foi aberto, e quando ele olhou, ele viu carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Ele viu o agir de Deus, e o Senhor está dizendo: coloque Deus na direção da sua vida, para que você possa ver, para que você possa sentir, para que você possa entender aquilo que Deus está fazendo nesta caminhada. Isso, vai recebendo e dando glória, vai recebendo e dando glória. Portanto, aquele que não está sendo direcionado por Deus, ele caminha por atalhos. Aquele que não está sendo, aquele que é direcionado pela sua própria vida, vive somente o presente e anda sem visão espiritual, não consegue discernir as coisas do Espírito. E aquele que anda guiado pelas suas próprias vontades e desejos, ele acaba sendo somente guiado também pelas suas próprias emoções. E a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que enganoso e perverso é o coração do homem. Então tome muito cuidado para você não ser guiado pelas suas emoções. Tome muito cuidado. Mas pastor, como eu faço para saber quando é o Espírito e como eu faço para saber quando é emoção? Emoção, ela é passageira, emoção, ela se dilui, emoção, ela vai embora, emoção, ela vem agora e logo depois ela vai embora. Tem muita gente que se emociona em cultos como este, mas depois que termina o culto e sai da porta para fora, ele volta na mesma tristeza que ele estava antes.
ele volta com a mesma angústia que ele estava antes, ele volta nos mesmos problemas e até mesmo nos mesmos pecados que ele estava antes. Mas quando alguém é tocado pelo Espírito Santo, aí não tem prazo de validade. Quando alguém é tocado pelo Espírito Santo é permanente. Quando alguém é tocado pelo Espírito Santo, o culto pode acabar, mas a presença de Deus continua nele. O culto pode acabar, mas a graça de Deus continua se manifestando na vida dele. Oh glória, que maravilha. Eu sei que o Espírito está manifestando na vida de alguém aqui. O Espírito Santo está se manifestando na vida de muitos aqui hoje. Graças a Deus. Por isso o Senhor nos está convidando hoje: coloque Deus na direção da sua vida. Agora vamos ver a diferença daquele que é guiado por Deus, daquele que está na direção de Deus. Êxodo 13:18, um dos versículos que nós lemos como base para a mensagem, está escrito que os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Eu tenho uma palavra de Deus para você: quem está na direção de Deus só sobe, quem está na direção de Deus só avança, quem está na direção de Deus só cresce, quem está na direção de Deus, ele sempre está evoluindo, porque a direção de Deus é crescente, a direção de Deus ela é evolutiva. É impossível você estar na direção de Deus e continuar na mesma vida. É impossível estar na direção de Deus e continuar estagnado, estacionado. É impossível você estar na direção de Deus e continuar nas mesmas experiências a vida toda. Não, quem está na direção de Deus, ele cresce. Quem está na direção de Deus avança. Quem está na direção de Deus, a cada dia que passa são novas experiências, maiores experiências. Quem está na direção de Deus só sobe, só cresce, só evolui. E o Senhor está te chamando hoje para você entrar na direção dele, porque ele quer que você cresça, ele quer que você evolua, ele quer que você avance. Vai recebendo e dando glória, vai recebendo e dando glória. Quem está na direção de Deus só sobe. Se você está estagnado em alguma área da sua vida, se você está parado, paralisado em alguma área da sua vida, o Espírito Santo de Deus nos está dizendo: está faltando a direção dele na sua vida. Mas ele está dizendo aqui nesta tarde: deixa ele te direcionar, que você vai ver que a tua vida vai mudar. Deixa ele te direcionar, que você vai ver que você vai crescer. Quem deixa Deus dirigir sua vida, nada será impossível. Você sabe o que é caminhar por um deserto, tanto de dia quanto de noite? Olha que coisa maravilhosa. Caminhar num deserto durante o dia é difícil, mas caminhar num deserto durante a noite é impossível, ainda mais nas condições em que eles estavam. Alguns teólogos acreditam que eram em torno de 2 milhões de pessoas. Eram 600 mil homens. Quando se fala em 600 mil homens, está se referindo entre homens entre 20 e 40, 45 anos de idade, que teriam uma certa capacidade para guerrear. Então, se nós vamos imaginar que cada um desses 600 mil homens teriam ou pai, ou mãe, ou mulheres, filhos, crianças e assim por diante, poderíamos chegar a uma conta de até mais de 2 milhões de pessoas caminhando no deserto. Agora imagine esse povo todo. De dia já é difícil. Se você for ver um deserto como o deserto do Sinai, a tendência de você começar a caminhar é de girar em círculos, porque a terra é redonda, o sol também gira em círculos. E a tendência, quando você não tem uma estrada reta te direcionando, é você andar em círculos e não sair do lugar. Como aquele povo iria caminhar no deserto? Não dá. Mas de noite
De noite é impossível, mas Deus estava fazendo possível o que era impossível para aquele povo. Deus estava guiando eles tanto de dia quanto de noite, e o Senhor está dizendo: quando Ele está na direção da sua vida, nada é impossível. Quem vive na direção de Deus, se prepare para viver o impossível de Deus, se prepare para viver milagre, se prepare para viver coisas grandes, se prepare para viver coisas maravilhosas do Senhor. Essa palavra de Deus é para nós aqui, é para você que está assistindo. Essa palavra de Deus é para nós aqui. O Senhor tem coisa grande para o seu povo. Graças a Deus. Quando Deus está na nossa direção, nós vamos contar com a onisciência de Deus. Deus já sabia o que tinha pela frente, tanto no caminho mais curto quanto no caminho mais longo. Deus sabe o que tem adiante. Talvez hoje você não esteja entendendo o que Deus está fazendo. Talvez hoje não faça parte da sua lógica aquilo que Deus está trabalhando. Talvez hoje você não consiga compreender com as suas faculdades mentais aquilo que o Senhor está operando, mas o Senhor está dizendo: confia nele, confia no Senhor, porque Ele é onisciente e Ele sabe o que vem pela frente. Por isso o Salmo 125 vai nos dizer: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confia, confia. Nós contamos com a onisciência do Senhor. Confia. Graças a Deus. Aquele que está na direção de Deus, preste atenção, nós contamos, nós sempre estamos subindo, nada será impossível. Contamos com a onisciência de Deus, e aqueles que estão na direção de Deus caminham por caminhos que outros não conseguiriam caminhar. Como eu já disse para você aqui, o deserto é um lugar muito difícil para caminhar. O deserto é um lugar muito complicado, é muito fácil se perder. Mas o povo estava na direção de Deus, e o povo estava caminhando com facilidade, onde outras pessoas caminhariam com muita dificuldade. O Senhor está falando: se você colocar a tua vida na direção de Deus, você vai caminhar com facilidade, aonde muitos caminhariam com dificuldade. Agora de noite, como eu disse, é impossível caminhar, e o Senhor ainda está dizendo: se você está na direção de Deus, você vai conseguir caminhar por lugares onde outras pessoas jamais conseguiriam caminhar, mas você vai passar, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor, porque é Ele que está na direção da nossa vida. Oh glória, oh glória, oh glória! Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Graças a Deus. Aquele que é dirigido por Deus, ele sempre está tendo novas e novas experiências. Quem tem Deus na direção da sua vida, sempre está alcançando experiências novas. Aquele no qual Deus está na direção da sua vida, sempre está passando por novas experiências e crescendo em etapas novas diante da presença do Senhor. Olha o que aquele povo passou. Eles estavam diante de um mar fechado, viram o mar se abrindo milagrosamente pelo Senhor.
tinham fome, maná caía do céu para alimentar a sua fome. Sentiam vontade de carne, Deus mandava codornizes para alimentá-los. A roupa não ficava velha, as pernas não inchavam. Quando tinham sede, a água amarga se transformava em água doce. A água saía da rocha e dava de beber para aquele povo. Deus sustentava aquele povo de uma maneira maravilhosa e excepcional, e cada experiência que eles passavam, eles conheciam ainda melhor o seu Deus. O Senhor está dizendo: quem está na direção de Deus, a cada dia mais você vai conhecer melhor o Deus que você serve. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu gosto muito de me lembrar daquela passagem em que Jesus ele leva os seus discípulos para o meio do mar. Jesus está curando o povo. Jesus faz paralíticos andar, cegos enxergarem, cura doenças, enfermidades, expulsa demônios. E os seus discípulos ali esperando. Mas quando Jesus termina o culto, Jesus diz para os discípulos: entrem no barco e vamos para o meio do mar, no meio da madrugada. Então nós vemos, para o povo, para a multidão, Jesus está operando, Jesus está curando, Jesus está fazendo milagres, Jesus está operando maravilhas. Só que quando chega para os discípulos, Jesus manda eles ir para o meio do mar. É isso mesmo. Para seguidores, Jesus opera maravilhas. Para discípulos, Jesus coloca no meio da tempestade. Aleluia. Eu vou repetir. Para seguidores, Jesus opera maravilhas, mas para discípulos, Ele leva no meio da tempestade, porque tem muitos seguidores que se interessam apenas pelas maravilhas e depois vão embora e seguem a sua vida. Mas discípulo não, é na tempestade que você descobre quem é Jesus, é na tempestade que você tem experiência com Ele, é na tempestade que você descobre o poder dEle, é na tempestade que você entende quem Ele é. Oh glória! Oh glória, oh glória! É no meio da tempestade que nós entendemos quem Ele é. A prova disso, que aqueles discípulos estavam com medo daquela tempestade. Jesus está dormindo e eles com medo. Jesus, mestre, o Senhor não se importa que nós morramos? O Senhor não se importa com nós? Está dormindo aí? Vem ajudar nós a tirar um pouquinho de água do barco, Jesus. Olha a limitação que eles estão dando para o poder de Jesus. Tem muita gente que, da vez de pedir coisa grande para Jesus, está pedindo para Jesus tirar um pouquinho de água do barco. Tem muita gente que está no meio da tempestade e está achando que o máximo que Jesus vai poder fazer é tirar um pouquinho de água do barco. Está igual aqueles discípulos, ainda não sabiam quem era Jesus, estavam pedindo para Jesus ajudar a tirar a água do barco, para o barco não afundar. Jesus acorda irritado. Imagino que ele estava num sono tão bom, tão tranquilo. Sabe quando alguém te acorda no meio de um sono tão pesado, você fica meio irritado? Eu acredito que Jesus acordou um pouco irritado e ele já dá uma bronca naqueles discípulos: por que só estão covardes, homens de pouca fé? Aqueles homens talvez se assustam com a reação de Jesus, porque Jesus, da vez de se levantar assustado para ajudar a tirar a água do barco, Jesus dá uma bronca, chama eles de covarde. A palavra da Bíblia tímido, para nós no contexto significa covarde, que não tem coragem. Jesus está dizendo: por que sois tão tímidos, por que sois tão covardes, homens de pouca fé? Imediatamente ele olha para o vento, para o mar, e ele dá uma ordem: acalma-te vento, acalma-te tempestade. Se faz uma inteira bonança, e os discípulos, aqueles que estavam com medo da tempestade, agora ficam com medo de Jesus.
Primeiro eles estavam com medo da tempestade, agora eles olham uns para os outros e dizem: quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este homem? O Senhor está dizendo: se você estiver na direção dele, você vai ter experiência nova. Se você estiver na direção dele, você vai conhecer quem verdadeiramente ele é. Vai recebendo e dando glória. Isso, adore ao Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quem está na direção de Deus, ele aprende e vive sempre novas experiências. Porque são nas tempestades que nós aprendemos, é nos ventos, nos desertos que nós amadurecemos. Não é sorrindo que nós vamos aprender, não. É nos ventos, é no medo, é na tempestade. É lá que Jesus vai mostrar o seu poder e vai mostrar quem realmente Ele é. Por isso o Senhor está dizendo: coloque a tua vida ainda hoje na direção do Senhor. E eu quero encerrar esta mensagem dizendo algo muito importante para você. Quem está na direção de Deus tem a real presença do Senhor na sua vida. Eu já disse para você, aquele povo via a coluna, aquele povo sentia a coluna, aquele povo entendia o que a coluna estava fazendo. E o Senhor está dizendo: coloque Deus na direção da tua vida, porque você vai ter a presença de Deus agindo, atuando de uma forma tremenda, poderosa e especial na sua vida. Coloque Deus na direção da sua vida e você vai ver, você vai entender, você vai perceber a presença do Todo-Poderoso. Ela vai se manifestar de uma forma tremenda e poderosa na sua vida. Receba e adore ao Senhor. Receba e adore ao Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Versículo 22. Nunca, olha só o que Deus está dizendo: nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. É uma promessa que Jesus fez para nós: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está dizendo: se a tua vida está na direção dele, ele nunca vai te deixar. Se a tua vida está na direção dele, ele nunca vai te abandonar. Se a tua vida está na direção dele, ele nunca vai te deixar na mão. O Senhor nunca deixou o povo, e o Senhor nunca deixará a sua igreja. Lá em Gálatas 6,16, o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja, ela é o Israel de Deus. Tudo que nós vemos Deus fazendo com o povo de Israel, nós podemos aplicar nos nossos dias para a igreja santa do Senhor. E o Senhor está dizendo: hoje você não está vendo uma coluna literal, hoje você não está vendo fogo literal, mas o Espírito Santo, ele tem agido no meio do seu povo e no meio da sua igreja. E o Espírito Santo tem nos dado a direção certa através da sua palavra. Esta palavra é a bússola, esta palavra é o GPS, esta palavra direciona a vida do crente para você nunca cair, para você nunca tropeçar, para você nunca pecar contra ele, para você nunca perder o foco. Esta palavra é o maior manual de comportamento humano. Tudo que você quer do Senhor está aqui nesta palavra. Esta palavra é viva, esta palavra é eficaz, ela transforma, ela liberta, ela nos direciona. Receba esta palavra nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Receba esta palavra nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Se coloque todos em pé em nome de Jesus.
Se coloque todos em pé. Isso. Eu quero fazer um momento de oração e pedir para que o Senhor, Ele venha confirmar esta palavra na nossa vida. Nesta oração, você vai pedir uma coisa bem simples. Você vai dizer para o Senhor: Senhor, entra na direção da minha vida. Senhor, entra na direção da minha casa, do meu lar. Tem muita gente que não está conseguindo entender o agir de Deus. É porque Deus ainda não está na direção e na prioridade da sua vida. Mas o Senhor está dizendo hoje, Ele te convida para colocar Ele em primeiro plano. Hoje Ele te convida para colocar Ele como prioridade da sua vida. E quando Ele for prioridade da sua vida, creia, creia, creia que você vai contemplar coisas grandes do Senhor. Vamos clamar. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Vamos clamar o nome santo do Senhor. Um minuto de oração. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós viemos te pedir, Senhor, neste momento, ó Pai, estende, Senhor, as tuas mãos poderosas sobre o teu povo agora. Direciona, meu Deus, o teu povo. Senhor, queremos andar e caminhar na direção certa, queremos andar e caminhar no rumo certo. Senhor, eu te agradeço por esta palavra poderosa que o Senhor nos deu nesta tarde. Senhor, ensina-nos, Senhor, ensina o teu povo a direcionarmos, Senhor, ensina o teu povo a sermos direcionados pelo teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos viver milagres, que nós venhamos viver promessas, que nós venhamos viver coisas grandes. Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai, vem operar, vem operar, vem operar no meio do teu povo. Senhor Jesus querido, nós queremos mais de ti. Por isso nós estamos pedindo, Senhor, a tua direção. Olha para o teu povo agora e confirma milagre, confirma vitória, confirma, meu Deus, operação divina agora, para a glória do teu santo e divino nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que está agindo, Senhor, já aqui em nosso meio. Se conosco, meu Deus, se conosco, meu Pai, e confirma sobre nós o teu milagre, confirma sobre nós a tua graça, confirma sobre nós a tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos na certeza da tua resposta, em nome de Jesus. Amém e amém. Aquele aplauso bem forte que louva e exalta o santo nome do Senhor. Adore, adore, adore o nome dele. Oh glória, oh glória. Meu Deus, o poder de Deus está aqui neste lugar. Eu sinto uma glória de Deus aqui neste lugar. A glória de Deus está agindo, está atuando aqui neste lugar. Isso, sinta a presença de Deus, porque Deus está aqui. Graças a Deus.